Olá, nós somos alunos da Unifagog, cursamos o curso de enfermagem e hoje nós vamos fazer a apresentação do trabalho de imunologia com o nosso professor Fabrício Ramos. Esse trabalho tem um tema intolerância imunológica e autoimunidade. É um conhecimento muito bom e vale a pena você assistir com nós essa gravação. As alunas que estão nesse vídeo são Camille, Marielle e eu, Cassiane. Venha conosco para um pouco de aprendizado. E observação. A nossa aluna Carla, que está conosco e vai fazer a gravação, durante a semana nós tentamos gravar várias vezes, mas não deu certo. E ela, ao longo da semana, pegou uma gripe. Juntou nervosismo, tudo um pouquinho, sabe? Mas se a voz dela ficar um pouco ruim no vídeo, considere, gente, por favor. Nós estamos esforçando o máximo. Vai, Carla. pouquinho sobre a tolerância imunológica e autoimunidade. A tolerância imunológica é a resposta imunológica a um determinado antígeno. Os antígenos que induzem a tolerância são chamados de tolerogênios. Eles podem ser próprios, assim sendo chamados de autoantígenos e os não próprios. Aos autoantígenos é chamado de autotolerância, que é uma característica do sistema imunológico, mas pode acontecer em algumas situações específicas. A resposta imunológica aos autoantígenos que vai ocorrer devido a uma falha dos mecanismos. Dessa forma, a resposta imunológica é chamada de autoimunidade e pode acabar acontecendo as doenças autoimunes. Um pouquinho sobre a visão geral da tolerância imunológica. Há diversas características da tolerância, mas populações de linfócitos T e B. Os indivíduos normais são tolerantes aos seus próprios antígenos, porque os linfócitos responsáveis pelo reconhecimento dos autoantígenos estão eliminados ou inativos, ou a especificidade destes linfócitos encontra-se alterada. A tolerância resulta do reconhecimento dos antígenos por linfócitos específicos. A tolerância pode ser induzida em linfócitos autoreativos imaturos nos órgãos linfóides centrais, que é a tolerância central, em linfócitos maduros de locais periféricos, que vai ser a tolerância periférica. Alguns desses autoantígenos são sequestrados do sistema imunológico e outros antígenos são ignorados. Antígenos externos, na ausência de sinais coagulatórios, podem inibir a resposta imunológica por meio da indução da tolerância em linfócitos específicos. A indução da tolerância imunológica foi explorada como abordagem terapêutica para a prevenção de respostas imunológicas prejudiciais. A bloqueio dos linfócitos B é um tipo de prevenção eficaz, tanto na resposta imunológica medida por célula, quanto nas respostas imunológicas morais. Antígenos proteicos. A tolerância dos linfócitos B se divide em central e periférica. A tolerância central ocorre durante um estágio de maturação dos linfócitos, no qual encontra como antígeno pode levar à morte celular ou à substituição
adultos reconhecem o autoantígeno e morrem por apoptose, ou quando se tornam incapazes de serem ativados pela reexposição àqueles antígenos. A tolerância periférica também medida pelas células regulatórias que suprimem a atividade dos linfócitos autoantígeno específicos. Anergia, vou falar um pouquinho sobre ela. Anergia. Nesse processo de anergia, vai acontecer que as células autoreativas não vão morrer. Elas simplesmente vão se tornar responsivas ao antígeno. Anergia acontece por uma alteração bioquímica que reduz a habilidade dos linfócitos em responderem sinais de seus receptores antígenos. Olá, meu nome é Camille e eu vou dar seguimento ao trabalho. As células T regulatoriais são produzidas principalmente pelo reconhecimento de autoantígeno no timo, e é através do reconhecimento do autoantígeno e antígenos externos em órgãos linfóide periférico que no timo as células T regulatoriais é um dos destinos das células T comprometida com a linhagem CD4+. As células regulatórias químicas, também chamadas de T regulatoriais naturais, em órgãos linfóides periféricos, o reconhecimento do antígeno na ausência de fortes respostas imunológicas inatas favorece a produção de células regulatórias a partir dos linfócitos TCD4+ imaturos. As células T podem também se desenvolver depois de reações inflamatórias. As células T regulatoriais periféricas vêm sendo chamadas de adaptativas ou introduzidas, porque podem ser introduzidas a se desenvolverem a partir de células T CD4+ imaturas nos tecidos linfóides periféricos, como uma adaptação no sistema imunológico. O mecanismo de ação das células T regulatórias. Essas células parecem suprir respostas imunológicas em múltiplos estágios, na indução de ativação das células T nos órgãos linfóides, como também na fase efetora dessas respostas nos tecidos. Elas podem também suprir na ativação das células beta e inibir a proliferação e diferenciação de células assassinas naturais. A deleção de células T via morte celular por apoptose. Os linfócitos T que reconhecem autoantígeno com alta afinidade ou que são estimulados repentinamente por antígenos podem morrer por apoptose. São duas vias principais, a via mitocondrial ou a intrínseca. Ela é regulada pela família de proteína BCL2. Foi descoberta como um oncogênio em um linfoma de células beta e mostrou inibir a apoptose. Essa proteína ativa as enzimas citossólicas chamadas carpases. Na via do receptor de morte celular ou intrínseca, os receptores de superfície das células são ativados por seus ligandes, que são homólogos à citocina. As células são alertadas externamente para dar início à morte programada das partículas. Tolerância periférica em linfócitos TCD8+. Tolerância periférica em linfócitos TCD8+. É o mecanismo pelo qual as células maduras, que caem na circulação ao reconhecerem antígenos próprios na periferia, se tornam incapazes de responder a esse antígeno. As células TCD8+, que são expostas a elevadas concentrações de autoantígeno, também podem sofrer morte celular por apoptose. Fatores que determinam a tolerogenicidade e autoantígeno. Os autoantígenos apresentam diversas propriedades que se tornam tolerogênicos. Esses antígenos são expressos em órgãos linfóides centrais, onde são reconhecidos por linfócitos imaturos. Em tecidos periféricos, o autoantígeno liga-se aos receptores de antígeno de linfócito específico por períodos prolongados, sem inflamação ou imunidade inata. Papéis das células T regulatórias na tolerância e autoimunidade. A evolucidade das bases genéticas em determinadas síndromes é prova convincente da importância das células T regulatórias na manutenção de autotolerância e homeostase no sistema imunológico. Tentativas estão sendo feitas para identificar defeitos nas funções das células T regulatoriais.
nas doenças autoimunes mais comuns em humanos. Olá, vou falar um pouco também agora sobre a tolerância dos linfócitos B. Essa tolerância dos linfócitos B, ela é imprescindível para manter a não expansividade dos autoantígenos. E ela também desempenha um papel muito importante na prevenção de resposta dos anticorpos a antígenos de proteínas. Essa imagem, a imagem do lado letra A e a letra B, ela mostra um reconhecimento de antígeno. Na letra A, o antígeno ele tem uma alta avidez, e na letra B, ele tem baixa avidez. Quando o antígeno tem alta avidez, o que acontece? Ele tem um acoplamento total entre o antígeno, o autoantígeno, e a célula B autorreativa. Mas não é importante e não é bom que o nosso organismo tenha célula autorreativa, porque a célula autorreativa, ela traz para nós doenças autoimunes. Então, essa célula autorreativa, ela sofre uma edição de receptor. O que é uma edição de receptor? Não é nada mais do que uma nova recombinação da imunoglobina. Então, ela vai gerar uma outra imunoglobulina, mas só que ela vai ser de cadeia leve, ela vai ter baixa especificidade, ela não vai ser tão forte. E nessa edição de receptor, essa célula B autorreativa, formando essa nova cadeia de imunoglobina, ela passa a ser uma célula B não autorreativa, que seria o ideal. Ou então pode ocorrer, né, a apoptose. Essa célula vai morrer, que é o que nós falamos de deleção. Já na imagem B, o reconhecimento de autoantígeno com baixa avidez, o autoantígeno mais a célula B autorreativa, ela não se acoplou, ela não teve aquele encaixe perfeito aqui ou nela. Na célula A, na letra A aqui dessa imagem, acoplou perfeitamente. Já aqui na letra B, o autoantígeno com a célula B autorreativa não se acoplou, ficou um espaçozinho. Então, se não houve acoplamento, se não encaixou direitinho, não teve a sinalização toda. Então, essa célula B, ela não recebeu mesmo a potência, a energia toda. Então, ela passa a ser uma célula B com expressão de receptor diminuída. Ela é, então, a célula B anérgica. Já nessa outra imagem, é a tolerância periférica, né? Que na outra imagem eu falei da tolerância central, né? Que é as células B, voltando. Nessa imagem aqui, eu falei sobre a tolerância central da célula B, que são os linfócitos B imaturos. Nessa imagem aqui, já são os linfócitos B maduros, né? Só que, porém, nós estamos falando da tolerância periférica. Aqui, os autoantígenos, né? Ele se acopla todinho, mas ele sofre a inativação funcional, que é a energia. Aqui ele sofre a deleção, que é a apoptose. Já desse lado aqui, nessa setinha, são os receptores inibitórios. Ocorre a regulação através dos receptores inibitórios. O que são esses receptores inibitórios? São células B, né, que elas reconhecem seus autoantígenos com baixa afinidade, mas são impedidas de responder através dos acoplamentos inibitórios, né? Elas reconhecem os antígenos, mas esses antígenos também têm baixa afinidade. E qual é a função delas? Limiar a motivação da célula B, onde permite resposta a antígeno externo com a ajuda da célula B. E aqui nós vamos falar também um pouco do mecanismo da autoimunidade. O mecanismo da autoimunidade, nós falamos sobre a suscetibilidade genética e a reação aos estímulos ambientais. Nesta imagem, vamos falar sobre a suscetibilidade genética e, do outro lado, a reação aos estímulos ambientais. Ambos os dois, como a suscetibilidade genética
e assim como a reação aos estímulos ambientais, eles estão envolvidos no mecanismo proposto da autoimunidade. Genes suscetíveis, ele leva à falha da autotolerância, onde linfócitos autorreativos, como eu falei no outro slide, que linfócitos autorreativos, ele vai desencadear doenças autoimunes, e aonde que é um dos mecanismos da doença. E do outro lado aqui tem a reação aos estímulos ambientais, que é a lesão tecidual, a inflamação, depois ocorre a ativação de células apresentadoras de antígenos teciduais, aí vem de novo, novamente, os linfócitos autorreativos, que vai gerar a lesão tecidual e a doença autoimune. As doenças autoimunes, ela têm as suas características. Algumas delas são sistêmicas ou órgão-específicas, outras por mecanismos efetores que são responsáveis por lesão de tecidos em diferentes doenças autoimunes. E também as doenças, elas podem ser crônicas, progressivas e de alta perpetuação. As doenças sistêmicas órgão-específicas, um exemplo delas é a miastenia grave, a diabetes tipo 1, a esclerose, o lúpus eritematoso sistêmicos, né, muito conhecido como lúpus. Essas são as doenças sistêmicas ou órgão-específicas. E também nós temos a de mecanismos efetores, que são responsáveis por lesão. Esse mecanismo, eles incluem os anticorpos circulantes e os linfócitos T altos reativos. E tem as doenças que podem ser crônicas, né? A criança já nasce com a doença e vai desenvolvendo ao longo da vida. Já nasceu com ela e é crônica. Nasceu, não tem cura, progressiva também, que aquilo vai progredindo ao passar do tempo. E são uma das características das doenças autoimunes. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho das bases genéticas da autoimunidade. As doenças autoimunes possuem componente genético muito forte. No caso da diabetes tipo 1, uma concordância de 35% a 50% com genomes monozigóticos e de 5% a 6% com os visigóticos, sendo consequência de características poligênicas complexas herdadas de polimorfísticos genéticos que atuam junto com fatores ambientais para causar a doença. Cada polimorfístico contribui para um tipo de doença autoimune, sendo encontrados em indivíduos saudáveis, porém em menor frequência. Muitos dos polimorfísticos associados a várias doenças autoimunes estão em genes que influenciam um desenvolvimento e a regularização das respostas imunológicas. E diferentes polimorfísticos podem ajudar o desenvolvimento de doenças autoimunes ou impedir ocorrendo geralmente em regiões não codificáveis, sugerindo a capacidade de alterar a expressão da proteína codificadas. Apesar de já terem sido mapeadas, a relação do polimorfismo e a patogênese ainda é um desafio a ser vencido. Além disso, existem diversos genes que influenciam a tolerância e a autoantígenos, como já foi constatado em alguns estudos. Agora eu vou falar um pouquinho do papel das infecções na autoimunidade. Infecções de vírus e bactérias podem interferir na produção da autoimunidade, resultando assim a resposta imune do indivíduo, podendo assim disparar ou até mesmo desacelerar pelo micro-organismo. As doenças podem provocar desencadeamento da autoimunidade por meio de dois mecanismos,
respostas imunológicas iniciadas por um micro-organismo. Podem ativar as células T específicas para antígenos infecções de tecido, podem induzir uma resposta imunológicas inatas locais que resultem em leucócitos no tecido, assim resultando ativação de percas tecidual, assim a expressão estimuladores de ocitocinas secretadas e ativadoras das células ocitocinas ativadoras das células T, tornando assim o colapso da célula T, sendo assim a infecção resulta na ativação da célula T, tendo a resposta patógeno infeccioso. O mimetismo molecular é um fenômeno porque os micro-organismos mimetizam os autoantígenos. Algumas infecções podem proteger contra o desenvolvimento da autoimunidade. Estudos mostram que aumenta a redução da incidência do diabetes tipo 1 e a esclerose múltipla, sendo assim um paradoxal que as infecções possam funcionar como gatilho da autoimunidade e, ao mesmo tempo, passam a inibir algumas doenças. As microbiotas intestinais podem, sim, influenciar nas doenças autoimunes dos seres humanos. Nos seres humanos, são colonizados por micro-organismos comenciais, que têm um efeito significativo na maturação e na ativação do sistema imunológico. Agora eu vou falar um pouquinho de outros fatores da autoimunidade. O desenvolvimento da autoimunidade está relacionado com diversos fatores, como, por exemplo, as alterações anatômicas em tecidos, as lesões isquêmicas ou traumáticas que podem levar à exposição de autoantígenos, que normalmente estão ocultos ao serem liberados, interagem com os linfócitos imunocompetentes, assim podendo também observar a influência hormonal. Muitas das doenças autoimunes, maior incidência em mulheres do que em homens. Por exemplo, a sigla SLE, ela afeta até 10 vezes mais nas mulheres. Essa sigla significa que é lúpus. Esses linfócitos imaturos, eles reconhecem os seus autoantígenos na medula óssea. Esse reconhecimento, ele faz. Vou falar sobre agora, volta. A tolerância... Eu achei que eu tinha errado. Não, você foi. Peraí. Mão pra baixo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Somos Acadêmicos do 5º período da enfermagem. A apresentação anormal de autoantígeno, que vai ser uma anormalidade que pode incluir a expressão aumentada e a persistência de autoantígeno que são normalmente degradados ou alterações estruturais nesses antígenos. E também a inflamação ou resposta imunológica inata inicial, que é abordada em capítulos anteriores. Essa resposta imunológica inata é um forte estímulo para a ativação subsequente, para a ativação dos linfócitos e para a geração de respostas imunológicas adaptativas. Falei bem? Tolerância dos linfócitos T. Ela é um
Calma. A resposta. Véi, pelo amor de Deus, esse negócio de resposta imunológica tá na minha cabeça. Peraí. Tolerância. Tolerância. Aí no vídeo. Como eu sei se tá Aí no final a gravando? gente fala boa noite, né, gente? O que nós falamos? Pode ir. Ai, que ódio. Também Pode acho. ir. Periférica. O mecanismo da tolerância periférica dos linfócitos T são anergia, supressão pelos tags e deleção. Sendo deleção a morte. Falei errado. Deleção contra. Regulação do. Volta. A tolerância dos linfócitos T se divide em duas, a central e a periférica. A central é a capacidade Vocês falam já que aí. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Somos acadêmicos do 5º período de enfermagem da Unifagoc. O meu nome é Marielle. O meu nome é Camila. Meu nome é Carla. Meu nome é Cassiane. Então, vamos estar falando um pouco sobre o capítulo 15 do livro de Imunologia Celular e Molecular do ABAS. Esse vídeo está sendo realizado com o trabalho da matéria de Imunologia e Vacinação, que é administrada pelo nosso querido professor Fabrício Ramos. Vem com a gente para entender um pouco sobre a tolerância da imunologia e autoimunidade. Vem! Eu vou falar para vocês sobre a tolerância dos linfócitos B. A tolerância dos linfócitos B ela é imprevisível para manter a explosividade dos autoantígenos tipo independente. Ela também desempenha papel na prevenção das respostas dos anticorpos a antígenos. Deixa eu passar. Deu certo? Papéis da célula T regulatórias na autotolerância e autoimunidade. A alucidação da célula. Peraí, gente, deixa eu falar de novo. Então, gente, geralmente em relação a codificáveis. Peraí. A tolerância imunológica. Então, gente, eu vou falar um pouco da base genéticas da autoimunidade. O que é isso? As doenças autoimunes possuem componentes genéticos muito fortes, possuindo assim, no caso da diabetes tipo 1, uma concordância de 35% a 50% com gênomes monozigóticos de 5 a 15%.